Olá cético, meu nome é Edmilson, seja bem-vindo ao canal O Agnosticismo. Vamos nesse vídeo abordar um tema que você pode seguir independente de ser um teísta ou deísta ou ateu, pois vai fazer bem à sua vida, e não está realmente relacionado a crenças, e esse tema é o budismo. O budismo é uma religião e filosofia espiritual que se originou na Índia há mais de 2500 anos. Foi fundado por Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. Siddhartha Gautama nasceu por volta do século VI a.C. na região que hoje é o Nepal. A história tradicional conta que Siddhartha era um príncipe rico que viveu uma vida de luxo e conforto. No entanto, ele se sentiu insatisfeito com a natureza transitória e insatisfatória da existência humana. Aos 29 anos, ele abandonou sua vida de riqueza e privilégios em busca de uma compreensão mais profunda da vida e do sofrimento humano. Após uma longa jornada espiritual e contemplação, Siddhartha alcançou a iluminação enquanto meditava sob uma árvore chamada Bodhi. Ele se tornou o Buda, que significa o iluminado ou o desperto. O Buda passou o resto de sua vida ensinando e compartilhando seus insights espirituais com outros. O budismo ensina que o sofrimento é uma parte inevitável da existência humana, mas também oferece um caminho para superar esse sofrimento. As 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo são os princípios fundamentais do budismo, fornecendo um guia para a compreensão do sofrimento e para alcançar a iluminação e a liberação do ciclo de renascimento e sofrimento, conhecido como Samsara. Desde sua origem na Índia, o budismo se espalhou por várias partes da Ásia e se diversificou em várias escolas e tradições, como o budismo Theravada, Mahayana e Vajrayana. Cada uma dessas tradições possui suas próprias práticas e ensinamentos distintos, mas todas compartilham a busca pela libertação do sofrimento e o despertar espiritual. As 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo são ensinamentos centrais do budismo que foram proclamados pelo Buda Siddhartha Gautama. Eles formam a estrutura básica para entender a natureza do sofrimento humano e o caminho para superá-lo. Vou explicar cada um deles. 1. Primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento, dukkha. Esta verdade reconhece que o sofrimento é uma parte inerente da existência humana. Isso inclui não apenas o sofrimento físico, como doença e dor, mas também o sofrimento mental, como insatisfação, angústia e insaciabilidade. O Buda ensinou que o sofrimento é universal e que todos os seres estão sujeitos a ele. 2. Segunda nobre verdade, a verdade da origem do sofrimento, samudaya. Essa verdade aponta para a causa do sofrimento, que é identificada como o desejo egoísta e apegado. O apego aos prazeres sensoriais, às identidades e às ideias de como as coisas devem ser, cria um ciclo de insatisfação e sofrimento. O Buda enfatizou que a cessação do desejo e do apego leva à libertação do sofrimento. 3. Terceira nobre verdade, a verdade da cessação do sofrimento, Nirodha. Essa verdade afirma que o sofrimento pode ser superado, alcançando-se a iluminação e a liberação do ciclo de renascimento e sofrimento, Samsara. A cessação do sofrimento ocorre quando se elimina o desejo e o apego, alcançando um estado de paz e nirvana. 4. Quarta nobre verdade, a verdade do caminho para a cessação do sofrimento, Magga. Essa verdade descreve o caminho a ser seguido para alcançar a cessação do sofrimento. Esse caminho é conhecido como o nobre caminho óctuplo e consiste em 8 aspectos interligados que envolvem o desenvolvimento ético, mental e contemplativo. Os 8 aspectos são compreensão correta, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O nobre caminho óctuplo é considerado uma via equilibrada e integrada de práticas que levam à purificação da mente, ao cultivo de virtudes e à sabedoria, conduzindo assim à libertação do sofrimento. Esses ensinamentos fornecem um arcabouço fundamental para a compreensão do budismo e da busca pela libertação do sofrimento. No budismo, não há uma crença em um Deus Supremo Criador. O budismo é considerado uma religião não teísta, o que significa que não se concentra em adorar ou buscar a orientação de uma divindade pessoal. Em vez disso, o budismo se concentra na compreensão da natureza da realidade e na busca pela iluminação e liberação do sofrimento.
Quanto à reencarnação, o budismo ensina a existência do ciclo de renascimento, conhecido como samsara. Acredita-se que os seres são continuamente reencarnados após a morte, passando por diferentes formas de existência, como seres humanos, animais ou seres em planos celestiais. A reencarnação é determinada pelo karma. O karma é um conceito central no budismo. Refere-se à lei de causa e efeito, onde as ações intencionais de um indivíduo têm consequências. Cada ação, pensamento e palavra podem gerar karma, que molda o destino e a qualidade das futuras existências. O karma não é visto como um destino predeterminado, mas como uma oportunidade para cultivar ações virtuosas que levem ao bem-estar e à libertação do ciclo de renascimentos. Nirvana é um conceito fundamental no budismo e representa o objetivo final da prática espiritual. É um estado de libertação do sofrimento e do ciclo de renascimentos. Nirvana é alcançado através do despertar espiritual e da realização da verdadeira natureza da realidade. É um estado de paz, sabedoria e completa liberação das aflições mentais. No Nirvana, não há mais apego, desejo ou egoísmo. É importante ressaltar que a compreensão e interpretação desses conceitos podem variar entre as diferentes tradições e escolas do budismo. O budismo é uma religião complexa e rica em ensinamentos, com diversas abordagens e perspectivas. As práticas e rotinas seguidas pelos budistas podem variar de acordo com a tradição, o país e a preferência individual. No entanto, existem algumas práticas comuns que são frequentemente encontradas no budismo. Aqui estão algumas delas. 1. Meditação. A meditação é uma prática fundamental no budismo. Os budistas geralmente dedicam tempo para meditar diariamente. A meditação pode assumir diferentes formas, como foco na respiração, meditação de amor e bondade, meditação na impermanência ou meditação na vacuidade. Através da meditação, busca-se acalmar a mente, desenvolver a atenção plena e cultivar estados mentais positivos. 2. Estudo e leitura de textos sagrados. Os budistas valorizam o estudo e a compreensão dos ensinamentos do Buda e de outros mestres. Isso envolve a leitura de textos sagrados, como os sutras budistas, e o estudo de comentários e tratados escritos por mestres budistas. O objetivo é aprofundar a compreensão dos ensinamentos e aplicá-los na vida cotidiana. 3. Práticas devocionais. Alguns budistas praticam rituais devocionais, como oferecer flores, acender velas ou incenso em altares, fazer preces ou recitar mantras. Essas práticas ajudam a cultivar devoção, gratidão e reverência em relação aos ensinamentos do Buda e aos seres iluminados. 4. Observância dos preceitos. Os budistas frequentemente seguem os preceitos éticos, que são princípios orientadores para uma conduta virtuosa. Esses preceitos geralmente incluem evitar matar, roubar, mentir, envolver-se em má conduta sexual e consumir intoxicantes. Os preceitos podem variar em número e detalhes entre as diferentes tradições budistas. 5. Participação em cerimônias e festivais. Os budistas também podem participar de cerimônias e festivais especiais, como o dia do Vesak, celebrando o nascimento, a iluminação e a morte do Buda, retiros de meditação, cerimônias de ordenação monástica ou celebrações de ensinamentos específicos. É importante ressaltar que a prática do budismo é pessoal e individual. Cada pessoa pode adaptar as práticas de acordo com suas preferências e necessidades espirituais. O objetivo final é cultivar uma mente desperta, desenvolver qualidades positivas e alcançar a libertação do sofrimento. Resumindo, o objetivo do budismo é você conseguir alcançar a sua felicidade. É algo desejoso, não é? Quem sabe depois desse vídeo, você sinta vontade de se converter. Não vai ter que servir a ninguém, apenas mudar a sua atitude, o seu comportamento. Só que não esqueça de deixar aquele like se esse conteúdo te interessou, pois mesmo que não esteja inscrito, o YouTube pode te notificar se for uma informação que ele acha que você se interessará.